Fala aí, Tricolor, beleza? Quintela com vocês aqui. Tô gravando esse vídeo, são 7 horas da manhã. Tô aqui na casa do meu sogro e com a cabeça um pouquinho mais fria. Tentar fazer um vídeo mais racional depois de um pós-jogo que eu não consegui sequer falar no pós-jogo, né? Peço desculpas, né? Não tive condição nenhuma emocional de fazer aquele pós-jogo. E eu espero que vocês entendam, né? Como eu já falei pra vocês, eu sou de carne e osso, né? Corre sangue aqui nas minhas veias. E eu sou um tricolor muito apaixonado pelo Fluminense. Então, por mais que eu tente fazer sempre um pós-jogo equilibrado, analisar o jogo, etc., tem situações que isso é impossível, né? E ontem foi impossível, porque eu notei muita coisa legal ontem. Eu ia falar, por exemplo, da boa atuação do Marcelo. Eu ia falar do bom jogo coletivo do Fluminense. O Fluminense conseguiu controlar as principais ações do Botafogo. O Botafogo é um time muito melhor que o Fluminense. Ainda assim, com toda a dificuldade que o Botafogo encontrou, ele criou duas grandes chances de gols, que parou no Fábio. O Fábio estava fazendo uma partidaça, inclusive. O Fluminense teve duas chances, mas não muito claras, como a do Botafogo. E não adianta nem falar, o Botafogo por 4 jogadores. O Fluminense jogou sem 5 titulares. Jogou sem 5 titulares ontem. E o Botafogo, diferente do Fluminense, quando sai um jogador e entra outro, tem pouca diferença. Talvez o Almada e o Luiz Henrique são os únicos jogadores no Botafogo hoje insubstituíveis. No resto, o Botafogo tem jogador para substituir em alto nível, em qualquer posição. E ontem, o Botafogo ele teve muita dificuldade para jogar contra o Fluminense. Muita dificuldade. O Fluminense fez uma boa partida, que foi completamente cagada pela jogada irresponsável e absurda do Felipe Melo no fim do jogo. Claro que a gente tem que falar aqui do absurdo que foi a não marcação do pênalti no Germancano, um pênalti claríssimo. Também discordo de quem estava passando pano pro pisão que o Marcelo deu no jogador do Botafogo. Foi um pisão, sim, proposital, sim. Tá? Ali o árbitro poderia dar um amarelo ou um vermelho. Teve a falta do cara do Botafogo, que também era para vermelho. Mas, assim, com tudo que aconteceu no jogo, o empate seria mais justo. E o Felipe Melo fez questão de fazer o que fez no fim do jogo. E aí eu critico a falta de critério do árbitro, porque dava para ele ter marcado falta, embora não tenha sido falta. Porque eles fazem isso no Campeonato Brasileiro, eles dão falta desse tipo toda hora. Toda hora eles dão falta desse tipo, mesmo não sendo falta, eles dão. Então a gente não cobra aqui que ele tem que apitar errado, a gente cobra que ele tem que ter coerência. E não teve. Mas enfim, não dá pra passar pano pro que aconteceu. Inclusive, a crítica bem pesada aqui vai ao Mano Menezes, né? O Mano Menezes, desde que ele chegou no Fluminense, o que eu venho cobrando do Mano Menezes é que ele tem a postura de liderança que ele sempre teve. O Mano Menezes sempre foi notabilizado como um cara que sempre botou em campo os melhores, um cara que tem postura, que tem gestão, que é duro quando tem que ser duro, né? Ele sempre foi esse cara. Então, quando ele chegou, eu acreditei que ele iria prezar pela meritocracia, por quem realmente tem condição de jogo, né? E com ele, o Felipe Melo voltou a ter muita minutagem. A gente sabe da liderança de bastidor que o Felipe Melo tem. E isso acaba escalando o Felipe Melo. Eu não nego que teve partidas que o Felipe Melo jogou, que ele jogou bem. E se ele jogar bem, eu vou falar que ele jogou bem. Eu não vou ficar perseguindo o jogador quando ele joga bem. Não vou fazer isso, que isso é escroto pra caralho. Mas é notório pra todo mundo, e eu também venho falando sobre isso, que ele não tem mais condição de jogar futebol. Desde o ano passado, ele faz várias infiltrações no joelho. É um ex-jogador em atividade. Eu venho falando sobre isso aqui, mas é óbvio, teve até um amigo que falou assim pra mim, não vou falar o nome dele aqui pra não expor, mas ele vai saber, ele vai ver esse vídeo, ele vai saber. Até porque eu não quero expor ele aqui. Ele falou assim, pô, Quintela, mas você elogiou o Felipe Melo. Claro que eu elogiei, se ele jogar bem, eu tenho que elogiar que ele jogou bem. Eu vou sempre elogiar o cara quando ele jogar bem. Mas se vocês pegarem as minhas críticas ao Felipe Melo desde o início do ano, eu tô falando desde o início do ano, Felipe Melo não reúne mais condições de jogar pelo Fluminense. Porque ele é um ex-atleta, tá? Eu venho falando isso, há muito tempo. Desde quando eu venho falando que o Marcelo não pode ser lateral esquerdo? Desde que ele chegou no Fluminense. Agora, se ele entrar em campo e jogar bem como jogou ontem, eu tenho que elogiar que ele jogou bem. O Marcelo ontem teve 3 disputas terrestres no chão que ele ganhou as 3.
2 em cima do Luiz Henrique. O Luiz Henrique teve a bola, a carteira batida pelo Marcelo 2 vezes. É de se elogiar. Eu não posso chegar aqui porque eu acho que ele não tem que ser lateral esquerdo e falar assim, Marcelo foi péssimo. Porque aí eu não tô vendo o jogo, eu não tô vendo o que aconteceu em campo. Mas eu sei que lá na frente, isso de colocar ele como lateral esquerdo pode dar merda. Ontem deu bom, mas a grande chance de dar merda é maior do que de dar bom. Sabe? E o Luiz Henrique, inclusive, não fez uma boa partida. O gol caiu no colo dele, não fez uma boa partida. O Felipe Melo deu o gol pra ele. Enfim. E aí, cara, o que acontece? Eu fiquei muito triste, porque a gente fez uma partida muito boa. Competimos contra um grande adversário, um adversário favorito a tudo. E o resultado foi injusto, né? O Felipe Melo, que cobra tanta responsabilidade, entrega dos jogadores, ontem foi irresponsável. Fez aquela cavada dele de merda, aquela coisa de jogar o corpo para pedir falta dentro da grande área. Não se faz isso na grande área, meu amigo. Isso tu faz no campo ofensivo. Isso tu faz na lateral do campo. Um cara que tem 40 anos de idade, porra, jogou bola a vida inteira. Não saber que não se faz um negócio desse dentro da grande área, a gente aprende isso na escolinha. Foi de uma irresponsabilidade, de uma burrice. Quanto mais. Já sabe que a arbitragem não gosta do Fluminense. Acha mesmo que o árbitro vai parar e vai dar uma falta daquela ali. Ele dá 1000 faltas daquela, mas acha que ele vai dar contra o Fluminense ali, tendo a chance do Botafogo ganhar o jogo. E volto a falar, os nossos bastidores de futebol é uma merda. O Fluminense é um time que não tem bastidor. O Fluminense é um time que não tem bastidor. Isso é um fato. O Fluminense não tem bastidor. E futebol no Brasil não se ganha só no campo. Se ganha fora dele também. Desde que o Textor criou uma CPI, coisa bizarra, um presidente de clube, um dono de um clube criou uma CPI no Congresso Nacional, nunca mais o Botafogo foi prejudicado. Muito pelo contrário, foi beneficiado muitas vezes. E o Fluminense está aí, sendo prejudicado. Foi prejudicado contra o Vasco, foi prejudicado ontem, e vida que segue. Porque não tem bastidor. Porque tem um palhaço na direção do clube. Um cara que só aparece nos momentos bons. É isso, basicamente isso. Então, assim, é frustrante. Eu imagino que para os jogadores também deva ter sido muito frustrante para o torcedor. A galera que estava no Maracanã ontem, infelizmente não pude ir. Pretendo ir a todos os jogos do Brasileiro até o fim. Nesse eu não consegui. Mas é frustrante para quem estava na arquibancada, é frustrante para quem estava no campo, os jogadores que se dedicaram um jogo inteiro. O Antônio Carlos, que fez uma partida brilhante ontem, que eu quero aqui ressaltar ele, Fábio, para mim foram os melhores jogadores do Fluminense. Aí no fim do jogo, um merda desse, que já tinha cartão amarelo, tava no banco cartão amarelo, não era para ter entrado. O Felipe Melo, ele como zagueiro, ele já não dá mais. Porra, como meio de campo, como volante, que você tem que ter pegada, que você tem que recompor rápido, que você tem que, dar o passe rápido, não pode prender muito tempo a bola, porque os adversários estão cada vez com mais intensidade, cada vez batendo mais carteira. Aí você coloca o Felipe Melo de volante, você tinha no banco para você colocar o Felipe Andrade, você tinha no banco para você colocar o Vitor Hugo, que ele pediu para contratar, e você coloca o Felipe Melo, que já não tem mais condição de jogar de zagueiro, você coloca ele de volante. Cara, é inacreditável. Mas sabe por que o Mano fez isso? Fez isso em nome da tal gestão de grupo. Fez isso porque o nome do Felipe Melo pesou. E não o que o Felipe Melo o que representaria o resultado para o Fluminense. Não era para o nome ter pesado, era para ele ter olhado para a tabela e falado, pô, a gente está com 27 pontos, ainda 28 saindo da zona do rebaixamento. Porra, vamos garantir esse resultado de empate que tá bom. Não, ele me coloca, não, o Felipe Melo não pode ser preterido, porque se ele for preterido, o que vai ser de mim no bastidor? Pô, vai que ele pede a minha cabeça, sabe? O poder que esse cara tem, ele é amigo do presidente. E você, Mário, com esse seu ciclo de amizade, com essa coisa de colocar a amizade à frente do Fluminense, tá aí o resultado. Deu merda com o lance do Arias, que você prometeu e não cumpriu. Felipe Melo, você deu muito poder pro Felipe Melo, que se acha dono do Fluminense. Os treinadores têm medo do Felipe Melo, e tá aí o resultado. Aí eu pergunto a vocês, volto a falar sobre isso, venho falando sobre isso e vou repetir. Como focar em quarta-feira? Como pensar na Libertadores?
Eu tô falando pra galera há muito tempo, cara, eu não consigo. A nossa situação no Campeonato Brasileiro é muito grave. A derrota pro Juventude colocou a gente numa situação muito grave. Entende? E domingo a gente tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Como é que vocês conseguem pensar no Atlético Mineiro tendo uma decisão domingo contra o Atlético Goianiense que pode decretar nosso rebaixamento ou a nossa permanência na primeira divisão? Como é que vocês conseguem pensar no jogo contra o Atlético Mineiro? Diz pra mim, como é que vocês conseguem pensar no jogo contra o Atlético Mineiro? Sinceramente, eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu não tô conseguindo há muito tempo. Eu não entendo, não tô cobrando porque eu não fui ao jogo. Mas eu não entendo dar 55 mil no jogo contra o Atlético Mineiro e dar 30 mil no jogo contra o Botafogo. Que a gente precisava da vitória e era muito mais importante que o jogo de quarta-feira. Enfim, eu até conversei com minha esposa aqui, tentar marcar programa de família para outro dia. Eu não vou deixar de ir mais pro Maracanã até essa maré passar do Campeonato Brasileiro. Não conte comigo em Libertadores. Não adianta o Fluminense ser campeão da Libertadores e ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. E outra coisa, vocês acreditam mesmo nesse título da Libertadores? Pô, um ano tão escroto. Eu espero estar muito errado. Tomara que o Fluminense ganhe. Eu vou estar muito feliz, mas não vou estar feliz se ganhar e for rebaixado. Não tem sentido. O rebaixamento é mais importante. Não ser rebaixado é mais importante, gente. Aí o que eu ouvi hoje, o Fluminense falta 13 jogos, Quintela. O Fluminense tem que ganhar 6 em casa. Gente, são 6 jogos de 13. É muita coisa, gente. Ah, mas é em casa. Gente, a gente perdeu pro Vitória e pro Atlético Goianiense no Maracanã. Quando você entra nessa espiral de derrotas, quando você cai numa zona de rebaixamento, para um clube grande a pressão é muito maior. A pressão sendo muito maior, a dificuldade é muito maior também. Então a gente precisa abrir a mente, a gente precisa entender o buraco que a gente está metido, para que ano que vem, porque não seria tarde, ano que vem a gente dispute uma Série B e disputar Mundial de Clubes disputando a Série B. Gente, tem que acordar, a gente tem que acordar, precisamos acordar. Mano Menezes, meu amigo, Felipe Melo com cartão amarelo, Felipe Melo não joga de zagueiro. Você coloca o Felipe Melo em campo tendo Felipe Andrade, tendo Vitor Hugo no banco, que sentido tem isso, meu camarada? Eu ia te elogiar, porque você estava fazendo boas substituições no jogo de ontem. Você, pela primeira vez, estava acertando tudo. E você faz essa cagada monumental no fim do jogo, entrega um ponto pro Botafogo. Outra coisa, o Fluminense não perder 6 jogos seguidos pro Botafogo, gente. Com todo respeito aos meus amigos botafoguenses, mas, porra, o que é Botafogo na fila do pão comparado ao Fluminense, gente? O Fluminense tem muito mais título que o Botafogo. O Fluminense é muito mais importante pro futebol do que o Botafogo, gente. Eles falam glorioso, caralho, Copa do Mundo. Meu irmão, o futebol começou em Laranjeiras. É só pegar um livro de história. O futebol começou em Laranjeiras. O primeiro jogo da Seleção Brasileira foi em Laranjeiras. O primeiro capitão da Seleção Brasileira foi um jogador do Fluminense. O primeiro título da Seleção Brasileira foi em Laranjeiras. O Fluminense foi quem começou o futebol no Brasil. Foi Fluminense e o Clube de Regatas Brasil. O Oscar Cox, que fundou o Fluminense, junto com o Charles Miller, foram os caras que trouxeram o futebol para o Brasil. Cara, eu assim, tô indignado, cara, indignado com a situação. E foi uma partida boa, cara, boa. O Fluminense jogou muito bem, cara, muito bem. É óbvio que a gente não pode aqui esquecer do que foi feito pela arbitragem, né? Foi um absurdo que foi feito pela arbitragem, mas o que o Felipe Melo fez no fim do jogo é para aposentar, gente. Eu espero que tenha sido o último jogo do Felipe Melo com a camisa do Fluminense. Não vou esperar dele a hombridade, né? Vergonha na cara de chegar e falar assim, eu tô pedindo aposentadoria porque eu não tenho mais condição de jogar. O que eu fiz ontem prejudicou o Fluminense, um clube que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que eu ganhei títulos, então acho que eu não tenho mais condição. Não espero isso do Felipe Melo. Não espero isso do Felipe Melo. Não tem culhão pra isso. Não tem culhão pra isso. Mas eu espero do Mano, né? Que ele tenha, dessa vez, já era para ter tido essa consciência no jogo contra o Juventude, que o Felipe Melo já tinha entregado no jogo contra o Juventude. Perdemos 6 pontos por causa do Felipe Melo. Já era para ele ter entendido que o Felipe Melo não tem condição. Mas agora, depois do que fez ontem, eu acho que o Mano entendeu
que não dá mais. Felipe Melo não pode mais entrar em campo. Não tem, além de tecnicamente, fisicamente ele não ter condição, não tem mais condição anímica para ele jogar com a camisa do Fluminense. Não tem mais condição anímica. Eu não vou pedir Felipe Melo, se aposenta, que nem o Vilelão fez lá, porra, você tem caráter. Eu não espero isso do Felipe Melo, mas eu espero do Mano Menezes, né, como técnico do Fluminense, como quem quer tirar o Fluminense dessa situação, como quem está preocupado com a carreira dele, que ele não coloque mais o Felipe Melo em campo. Ainda há tempo de salvar o ano. E isso passa por jogadores como Felipe Melo, Renato Augusto, não entrarem mais em campo. É isso que eu tenho para dizer nesse vídeo aqui. E tricolores, a gente tem que levantar. A gente tem que levantar. A gente não tem escolha. A gente não tem escolha de não levantar. A gente tem que levantar. Entendeu? Principalmente porque domingo a gente tem um jogo decisivo com o Atlético Goianiense. A gente tem que ganhar o Atlético Goianiense. Se eu tivesse condições financeiras, um patrocinador que me bancasse, eu iria para Goiânia assistir o Fluminense e Atlético Goianiense. Mas eu não tenho. Enfim, vou ter que assistir do Rio. Mas vou estar aqui mandando minhas vibrações positivas lá pro time. Jogo duríssimo, importantíssimo, em que a vitória é fundamental. Quarta-feira tem a Libertadores. Eu não quero tirar aqui o tesão de ninguém, né? Vou torcer pro Fluminense ganhar. Não sei se vou fazer pós-jogo, porque para mim esse resultado se tornou inócuo. Tipo, inócuo. Se ganhar, vou ficar feliz. Se perder, também não vou ficar triste. Sinceramente, eu não tenho nem tesão, né, para essa partida de quarta. Respeito quem acha que tem tesão e que vai, enfim. Minha preocupação total e restrita está para o Campeonato Brasileiro. Eu estou muito angustiado. Estou aqui tentando, não tenho, se eu pudesse tomar um remédio eu tomava, mas eu não vou fazer isso. Tentar praticar esporte, tentar correr hoje à noite, tentar fazer alguma coisa. E hoje tem um jogo muito importante, Criciúma e Atlético Paranaense. É muito importante que o Atlético vença esse jogo. Muito importante que o Atlético vença esse jogo contra o Criciúma, tá? Muito importante. Torcer aí para que o Atlético vença, para que a gente possa ter um respiro aí, uma expectativa de conseguir um resultado que tire a gente dessa situação. Beleza? Esse foi o meu vídeo aqui. Saudações tricolores. Quem puder deixar o like, se inscrever, dar essa moral, é isso aí. Valeu.